Eu preciso falar pra vocês sobre a sensação de estar patinando, de nada sair no lugar, e porque nem sempre isso é ruim, ou nem sempre a gente tá de fato patinando. O projeto do Hub Católico aqui é um projeto ousado no final. Talvez eu não tenha nem conseguido passar pra vocês a dimensão disso, mas eu acho que já deu pra entender a quantidade de iniciativas, de projetos, de tarefas envolvidas e por que, isso não aconteceu antes, inclusive, né. No final, eh, o hub agora tá concatenando, tá de fato sendo um hub, reunindo projetos que eu trabalhei, que eu sonhei, que eu idealizei, que eu, alguns botei na rua ao longo dos últimos 10 ou 15 anos. Então, é uma quantidade de coisas que se junta agora, cada uma com a sua frente, com a sua necessidade de produção, com a sua necessidade do meu tempo, porque eu tô aqui gravando essa esse vlog pra contar pra vocês sobre os bastidores, mas eu tenho que gravar o todo santo dia, eu tenho que gravar vídeos para o DPA, eu tenho que, eh, gerenciar como isso vai acontecer, como a gente vai ter cortes, como cada coisa vai, ser publicada, qual é a cronologia. Por exemplo, eu tô aqui alguns vídeos falando pra vocês sobre a história da patrona, a história do Hub Católico, e tudo isso tá saindo e ainda não saiu por, não por vontade minha, mas porque não foi possível, porque coisas mais urgentes foram aparecendo pra gente conversar. E é justamente essa sensação, às vezes eu chego, sento aqui pra trabalhar de manhã e eu penso: "Cara, o que que eu produzi ontem? O que que eu produzi na semana passada?" E acho que é claro que existem pontos, existem, níveis em que isso de fato gera um problema, até uma espécie de burnout, assim. É possível que isso aconteça, né, mas de algum modo eu consigo, quando eu paro pra pensar nas tarefas realizadas, e por mais que nesse primeiro momento a gente tá aqui, talvez acho que no primeiro mês, desde que eu me dispus a conversar com você sobre isso, e talvez um mês e meio de fato de tomada de decisão e de atividades do hub, nesse um mês e meio, a quantidade de coisas que eu fiz foi muito maior do que as coisas que saíram. Porque imaginem que a gente estava com 5 carros ali parados e enferrujados. É quase essa a analogia, acho que é muito próxima. Um precisava trocar o motor, o outro não tinha banco, o outro estava com a com todas as ferragens ali enferrujadas, estava sem óleo, tinha um que tinha que trocar o pneu. Então, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade de, a sua necessidade para voltar a andar, e no primeiro momento, como a ideia do hub é justamente, eh, ser um ecossistema, e um ecossistema ele não pode ser um ser vivo, ele não pode ser uma coisa sozinha, um ecossistema é um conjunto de coisas que coabitam, de crossovers, de então, é necessário para um ecossistema muitas coisas, e todas elas precisam ser desenferrujadas, consertadas, precisam ser planejadas de modo que elas saiam, mas não que elas saiam, vou hoje gravar um monte de vídeo aqui e seja o que Deus quiser. E aí depois eu não consigo parar pra gravar, eu não sei sobre o que falar. Não, essas coisas elas têm que ser organizadas de um modo sustentável. No final, por exemplo, o que eu falo no DPA sobre pastoral ser sustentável, a lógica é muito parecida, né. Eu falo lá que a gente não pode ficar pensando: "Ah não, eu sou um cara muito bom de fazer, redes sociais, então eu vou lá e eu vou abrir a Pascom e eu mesmo vou fazer as redes sociais". E é mais fácil, como eu tenho pouco tempo, é mais fácil que eu mesmo faça, que eu não ensine ninguém, que eu não crie manual. Só que daí quando tu não conseguir fazer, acabou, e aquilo não vai durar.
E esses assim como uma pastoral, o hub católico, esses projetos todos eles são feitos para durar. Eles são feitos inclusive para se Deus quiser daqui a um tempo, nem precisarem de mim, ou não precisarem tanto de mim, ou alguns precisarem mais e outros menos. Só que é claro que isso dá muito mais trabalho, e todo esse trabalho inicial, a saída da inércia é muito mais lenta. Então, esse é o momento que talvez até para vocês fique: "Putz, mas ele tá falando ali já é o, sei lá, sexto vlog, sétimo vlog, e ele falou de camiseta, falou de curso, falou de não sei o quê", e a única coisa que eu vejo é o todo santo dia que tá ali. Todo santo dia tem, até o DPA saíram alguns vídeos, não saíram outros ainda, agora tá engrenando, todos eles agora estão no hub católico, vai ter um vídeo só sobre isso, mas vocês vão ver ali na a capa agora indica os horários, os dias e tudo mais. Tá, ele tá falando isso, mas é pouca coisa que eu tô vendo. É porque todas essas coisas estão saindo da inércia. Todas essas coisas estão sendo, estão naquela fase invisível em que é necessário, fazer um esforço, fazer uma manutenção que ninguém vê, para que, entre aspas, do nada, o carro saia andando. E aí, muito em breve, eu acredito, nós teremos já alguns carros andando, tá? Tem tantos outros que ou precisam de manutenção ou precisam ser construídos praticamente, mas nós temos já algumas frentes que estão a ponto de bala ali, a gente já tem muitas páginas construídas, a gente já tem muitas automatizações, muitos sistemas, muitos planejamentos, e tudo isso vem desse trabalho invisível que eu venho realizando nesse 1 mês e meio, que eu venho falando para vocês, mas sobre o qual é até meio difícil, assim, não tem, são coisas muito perdidas. Eu tenho feito, por exemplo, as páginas de alguns produtos que já estão prontos. Eu tenho feito os testes das camisetas que a gente falou aqui, que inclusive eu acho que essa semana é a semana derradeira para isso. Talvez na semana que vem tenhamos já a página em pré-venda. Eh, eu estou estruturando todas as coisas dentro do hub. Pensem que são vários, canais separados. Eu preciso acessos para esse, para aquele, autorização para esse, para aquele. Preciso definir os horários. Preciso, diante dos horários, pensar: "Tá, eu gravo esse aqui em tal momento, esse aqui em tal momento", tirar, fechar a agenda para isso. E claro, no meio disso tudo, uma família com 5 crianças que segue acontecendo os nossos deveres, né, com a nossa paróquia, com a nossa família. Então, o esse é o pensamento de hoje. É claro que é frustrante ver, pensar: "Nossa, eu tô ocupado, eu tô trabalhando madrugadas seguidas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e agora eu venho aqui falar pra vocês e eu não tenho nada de entrega, assim, eu não tenho nada que eu diga: "Ó, isso aqui agora é definitivo". Mas todas essas coisas, né, eu apertei diversos parafusos, mas eu ainda não consegui apertar o parafuso derradeiro, o último necessário, porque a máquina ela só anda, ela só tá segura. Pensem nessas, meios de transporte gigantescos, cruzeiro, essas coisas, avião, essas coisas ficam seguras quando, todos os parafusos estão definitivamente presos. Um parafuso compromete o resto das coisas, então tá acontecendo, tá? Pode ser frustrante, pode ser frustrante para mim, para vocês vendo, pode ser que vocês estejam vivendo algo parecido, mas calma, na vida pastoral, pode ser algum projeto. Me conta aqui embaixo se tu tem alguma página ou pretende ter ou gostaria de ter alguma página que fala sobre catolicismo, algum projeto sobre isso, um podcast. Se tu gosta de algum tema, não tenho projeto de ter página, não tenho nada, mas eu gosto muito desse tema, eu estudo muito esse tema. Me conta aqui embaixo, que é bem interessante, o Hub precisa conhecer vocês. Então, eh, esse é o panorama. As coisas estão acontecendo, faltam alguns parafusos para que, de fato, vocês vejam alguns carros andando. Uma das primeiras coisas que está começando agora, vocês viram o Todo Santo Dia, de uns dias para cá, acho que está fazendo uma semana talvez, ele passou a sair dentro do Hub Católico. Todo Santo Dia agora é um quadro do Hub Católico todo dia às 7 da manhã. Espero que vocês estejam acompanhando. Aqui embaixo, inclusive, esse QR Code, ó, hoje eu nem troquei, porque eu ainda preciso, por exemplo,
preparar as telas de gravação do vlog do Hub, eu tô usando as coisas emprestadas, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o do Todo Santo Dia, ó. Aqui tem o QR Code para tu apoiar todos os projetos do Hub, seja o Todo Santo Dia, seja o Diário de um Paroquiano de Aldeia, seja esse próprio vlog aqui, seja qualquer outra coisa que tá saindo. Tudo isso, conta também com a tua colaboração, com a tua oração, com o teu like, a tua inscrição. E eu te espero amanhã no Todo Santo Dia ou no próximo vlog. Amanhã tem Diário de um Paroquiano de Aldeia também. Lá na capa ali do nosso canal agora nós temos todos os horários. Fica ligado e eu te espero no próximo vídeo. Tchau.